envolve-os na tua paz, Senhor. Permite que estejam connosco os nossos mentores, os nossos guias, as tuas falanges, socorristas, para que os nossos trabalhos decorram em harmonia, em tranquilidade e em paz. Se connosco e nos abençoa, então, os trabalhos que vamos iniciar. Página 31. Nossa
céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Muito boa noite. O livro deste mês foi preparado pela equipa de evangelizadores e vamos apresentá-lo. Portanto, Aconteceu na Casa Espírita. O autor, Emanuel Cristiano, é professor universitário, bacharel em filosofia e mestre em ética. Médium desde a infância, educou as suas capacidades mediúnicas ainda na adolescência. Desde então, trabalha na seara espírita, com a simplicidade dos bons trabalhadores, realizando palestras no Brasil e no exterior, desde 1993. É fundador e dirigente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas, mas mantém vínculos de afeto e trabalho com o Centro Espírita Allan Kardec, na mesma cidade, onde iniciou os seus estudos sistematizados da doutrina. É fundador e editor da revista Fidelidade Espírita. Como médium, assinou obras de grande sucesso editorial. Obras de Cristiano Emanuel. Aconteceu na Casa Espírita. Bastidores de Mediunidade. Cartas ao Moço Espírita. Gotas de Sabedoria, volume azul. Memórias e Confessões, a saga de um espírito convertido. A Pena e o Trovão. Ivone entre nós. E o Zelo da Tua Casa. O livro Aconteceu na Casa Espírita, ditado pelo Espírito Nora, ao médium Emanuel Cristiano, descreve como a irresponsabilidade dos encarnados e desencarnados influencia na vida das pessoas e dos trabalhadores mediúnicos realizados. Dos trabalhos mediúnicos realizados. Tomando como cenário e personagens de um centro espírita e os seus trabalhadores, a autora espiritual ensina-nos, através de exemplos romanceados, como devemos agir e reagir às presenças espirituais a que estamos expostos diariamente e como somos responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas devido às influências que atraímos através da nossa conduta e pensamentos. Mostra ainda que são necessários sacrifícios àqueles que se dispõem a trabalhar pelo bem, vivendo a doutrina da caridade segundo os ensinamentos do Cristo. Obsessão, vaidade, ciúme, vitória e perseverança são alguns dos temas abordados. Uma leitura interessante aos que se dedicam aos estudos espíritas e espiritualistas e a todos aqueles que se preocupam em construir um caminho de luz ao longo da sua trajetória terrena. O livro Aconteceu na Casa Espírita é de fácil leitura. A obra dá-nos 167 páginas para serem devoradas rapidamente e justificadas pela proximidade do diálogo, simplicidade das palavras e pureza dos ensinamentos. A história passa-se numa casa espírita que se vê atacada por uma ordem de espíritos desencarnados decididos a prejudicar a casa espírita, através de obsessores que atacam os trabalhadores da casa, estimulando a sua vaidade, orgulho e descrenças. A fascinação instaurada no espaço por uma falange de desordeiros faz com que os trabalhadores caiam em armadilhas espirituais, cedendo às tentações emocionais e carnais, sem disso se darem conta. Esta história convida-nos a refletir sobre as nossas posturas ética, moral e espiritual diante das adversidades e crises da vida e, principalmente, que apesar de ser um lugar de iluminação e socorro espiritual, a Casa Espírita também está sujeita às inconvenientes desarmonias espirituais por conta dos deslizes dos seus trabalhadores. Este livro retrata bem o que pode e geralmente acontece dentro de uma casa como a nossa. De leitura rápida, fácil e acolhedora, acreditamos que esta obra deve ser lida por todos nós,
para obtermos mais exemplos e esclarecimentos. O livro é de grande valia e deve ser lido com afinco e atenção, não só por aqueles que trabalham na Casa Espírita, como também por aqueles que pretendam conhecer ou reforçar as preciosas lições da doutrina da luz. O seu autor escreveu: a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, mas sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Atenção aos nossos pensamentos, porque se transformam em palavras. Atenção às nossas palavras, porque se transformam em ações. Atenção às nossas ações, porque se transformam em hábitos. Atenção aos nossos hábitos, porque se transformam em caráter. Atenção ao nosso caráter, porque virá a ser o nosso destino. O que pensamos molda-nos. Margaret Thatcher. Bom, e agora vamos, os nossos amigos, os outros evangelizadores, vão fazer uma pequena dramatização de alguns aspectos que são focados no livro. E o livro depois está à venda lá ao fundo. Já vos disse, foi mesmo o meu guia que me disse, eu tenho o poder de curar. Devia ser eu a fazer os tratamentos de cura, porque sou a melhor médium da cura do centro e não me deixam. Tens a certeza? Realmente o centro está cada vez pior. Querem saber a minha opinião? Está a ser mal dirigido. Eu é que devia ser... Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Porque é o coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfémias, as maldicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulos 15, versículos de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus,
Para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: porque não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? São Lucas, capítulos 11, versículos a 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral. E é a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão quando disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que se forma e se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que, quem quer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Poder-se-á perguntar o que é que esta leitura tem a ver com o que aconteceu na Casa Espírita. Nós, recordando o Evangelho, e era bom que todos nós pudéssemos ler o Evangelho com olhos de ler, com olhos de ver e entender, vamos encontrar tudo aquilo que há hoje, embora de uma forma mais bruta, desculpem o termo, uma forma mais terra a terra, mais popular, porque a maior parte das pessoas daquela época eram analfabetas, não tinham nenhuma cultura. Se há 100 anos atrás isso se passava na Europa das Luzes, não é? Em que uma grande maioria não tinha nenhuma cultura, imaginei agora há 2000 anos atrás, quando de facto nem sequer havia escolas, nem havia professores, nem havia nada disso, só as pessoas, e tinham preceptores, e tinham pessoas contratadas especialmente para isso. As pessoas não sabiam nada da cultura, não sabiam nada da vida, também não tinham internet, também não falavam, não é, na cibernética, também não falavam nesta comunicação quase instantânea, quase automática, que hoje, qualquer coisa que aconteça nos antípodas, qualquer coisa que aconteça do outro lado do mundo, a gente sabe na hora. E, portanto, são outros tempos, mas nós, as pessoas, não mudamos muito. Os hipócritas daquela época não desapareceram. Alguns até treinaram muito para hoje serem mais, digamos assim, mais cuidados, mais masoquistas do que os hipócritas daquela época. E vamos situar-nos na conversa de Jesus, que foi um exemplo de amor, que foi um exemplo de tolerância, que foi um exemplo de fraternidade, foi um exemplo de perdão. E toda a sua mensagem é direcionada para aí. Não olhes o argueiro no olho do vizinho, mas a trave no teu próprio olho. E ainda hoje, a tendência é que nós vejamos o argueiro no olho do vizinho.
Muitas pessoas assim pensam para se anteciparem à acusação da trave no seu próprio olho. E então, vá que não vá, toca de apontar no outro aquilo que nós achamos que é um grande crime, que é um grande atraso moral, só para escondermos aquilo que é o nosso próprio atraso, o nosso pouco trabalho no sentido de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Então, nós não temos muito que nos admirar. 2000 anos para a evolução da humanidade não é nada. 2000 anos não é nada. Quando, certa feita, Jesus, e era usual os judeus falarem assim, porque havia referências da sua história, como hoje ainda há referências na história. Jesus não é referência nenhuma para os judeus, mas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, são referências, são profetas. Eles ainda continuam com os seus profetas, já não têm os santos, né? Os santos, depois houve aqui uma grande variação para se encontrarem os santos substituindo os profetas. Mas, de facto, os judeus tinham aquelas crenças antigas. E quando Jesus, certa feita, isto vai no Evangelho, com certeza, falava a propósito de Abraão, os hipócritas fariseus pensavam, mas está no Evangelho, mas quem é este para falar no pai Abraão, que se ele ainda nem tem 50 anos? O termo de comparação, o tempo de comparação, era, enfim, quer dizer, muito ingênuo, não é? Pois é evidente que Abraão não tinha 50 anos. Naquela época, Elias já levava 500 anos. Mas aquele comentário dos fariseus, mental, um comentário mental, mas quem é este para falar do pai Abraão, se ainda não tem 50 anos? E Jesus responde com grande sabedoria, porque ele não foi cara a cara que eles falaram. Os hipócritas falam sempre às costas. Os hipócritas falam sempre sem quererem ser descobertos, julgando que a frase de Jesus, nada que esteja encoberto deixa de se descobrir, deixa de ser conhecido, era apenas uma balela, era apenas uma forma de enganar o povo. Mas, de facto, Jesus responde à pergunta mental que eles fazem, a quem é este? E Jesus responde, antes de Abraão ser, eu sou. O que denota aqui uma divulgação da pré-existência do Espírito. Ele depois haveria de dizer a Nicodemos que o Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas há aqui um ponto que é fundamental entender, porque leva 2000 anos. E nós podemos, enfim, situar a telepatia ou a transmissão do pensamento há uns 50, uns 80 anos atrás, vá lá, em que a ciência provou. Toda a gente desconfiava, toda a gente falava, mas, concretamente, provar cientificamente que o pensamento se transmite ainda não tinha sido obra dos homens. Embora, na codificação espírita, já com mais de 150 anos, vai fazer agora o Evangelho, 150 anos, mas o Livro dos Espíritos já leva 157, vem lá claramente referida a parte do pensamento, a parte da transmissão do pensamento. Mas a ciência laica, como agora, não é? O espiritismo é tudo uma balela, é tudo gente atrasada, é tudo obscurantismo. Mas vamos chegar à conclusão que, afinal, a comunicação mediúnica, a comunicação espiritual, a comunicação entre os dois mundos, o material e o espiritual, vai ser uma realidade. Mas vão dar um nome qualquer esquisito, vão dar um grande salto, um grande golpe de rins, para depois poderem, como ao longo da história tem acontecido, para poderem dizer assim, não, nós acreditamos, mas não como essa gente atrasada, que falava dessas coisas de uma forma pouco culta. Pois bem, Jesus provou nessa passagem que captou o pensamento dos hipócritas fariseus. E respondeu. Já tinha acontecido quando a família, que também foi morta pelos cristãos, não é? Os cristãos, ou melhor, aqueles que depois se fizeram cristãos, não os seguidores do homem do caminho, mas aqueles que se fizeram cristãos acabaram por matar a família de Jesus, deixaram vivos a mãe e São José, que também deixaram assim de lado, sem grande importância. Coitado, o homem até foi enganado, não é? Porque a esposa até procriou sem a participação dele, como se isto pudesse, à época, ser entendido dessa maneira, só 400 anos depois é que isto podia ao de cima, mas deixaram-se envolver por esta tentação de criar um Deus, à semelhança dos deuses da mitologia, e então matar os irmãos. Os irmãos que vêm referidos no Evangelho
Tiago, José, Judas e Simão, estão lá referidos, as mulheres não tinham direito à referência, mas sabe-se que eram duas, desapareceram da história do cristianismo. E desapareceram, enfim, por uma arbitrariedade qualquer canhestra e até muito pouco culta, que foi considerar que Jesus era um dos deuses da mitologia antiga, criado por Deus e uma virgem, ou por Deus e as sacerdotisas, ou as virgens. Então, essa história acabou por apagar muita da verdade do cristianismo, como também ninguém mais falou nesta realidade do pensamento, da captação do pensamento. E a família, que vinha revoltada porque a mãe, coitada, foi obrigada a vir por ali fora porque ele não queria trabalhar, Jesus, porque não queria trabalhar, porque só andava com gente de ralé, porque andava com gente de mau porte, e os filhos dos outros disseram, ela não quer trabalhar, anda a ver, não acreditas em nós, anda a ver. E ao aproximarem-se da casa onde Jesus, a casa do caminho, à saída de Jerusalém para Damasco, ao chegarem perto, bateram à porta, alguém chegou e disse, estão ali tua mãe e teus irmãos. E Jesus, que sabia o que os acompanhava em pensamento, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece um absurdo pensar que Jesus renegava a mãe, embora não tivesse grande preocupação com os irmãos, porque nunca gostaram da tarefa que ele abraçou, nunca gostaram daquilo que ele falava, eram apenas indivíduos encostados ao irmão mais velho, que era Jesus, e que era o chefe da carpintaria de Nazaré. Ora, é outra referência a esta força do pensamento. Mas nós não tomamos em nota, não tomamos em conta esta realidade. Aqui há uns anos, já temos referido isso, fizemos uma consulta popular sobre espiritismo e sobre a inveja. Então, tivemos um resultado muito interessante. 85% das pessoas que foram ouvidas na cidade, de uma forma indiscriminada, recusavam pura e simplesmente admitir que o espiritismo tivesse algum fundo de verdade. Estamos a falar há 30 anos atrás. Quando se perguntou, e a inveja? A inveja, 85% acreditavam na inveja. Mas o que é a inveja? Mas o que é a inveja? Senão a força do pensamento. O que é o quebranto? Senão a força do pensamento. Mas esta questão, que cientificamente era uma realidade, não era do conhecimento popular. E não é do conhecimento de muita gente, da esmagadora maioria das pessoas, que acreditam que os espíritos entram no corpo das pessoas, porque as pessoas têm a morada aberta, porque as pessoas têm o cofre aberto, porque as pessoas não sei quê, não sei quantos. Quando é um absurdo. Os espíritos não entram no corpo de ninguém. Nem nós, espíritos, entramos no nosso corpo. Nós temos um corpo, mas não somos o corpo. E se entrássemos dentro do corpo, éramos uma unidade. Somos uma unidade, trina, em três coisas distintas, mas quem comanda, quem domina, somos nós, espíritos. E nós tomamos conta do corpo por fora. O que quer dizer que ninguém pode tomar conta do nosso corpo por dentro, se nós o tomamos conta por fora. E é esta realidade que nós temos que pensar, que raciocinar, que refletir. Se eu quiser movimentar uma perna, eu dou a ordem para que a perna se movimente. Se eu quiser escrever uma frase qualquer, eu dou a ordem para que a mão escreva, indistintamente se é a esquerda ou se é a direita. Eu é que comando, eu espírito. E se eu quiser apresentar uma determinada ideia, um determinado pensamento, eu é que o transmito para o exterior, através dos órgãos de comunicação diversos, pode ser da fala, pode ser da escrita, pode ser da pintura, pode ser da música. Sou eu. E não é o corpo que age sem que eu pense, sem que eu raciocine e sem que eu determine. Deu ordem. Logo, não há ninguém que possa tomar conta definitivamente disso. Há tempos pensava alguém assim, bom, se um morto for ocupado por um desencarnado, o corpo não morre. Não há hipótese nenhuma disso acontecer. Porque o corpo morre, acabou, terminou. A ligação feita no início da vida mantém-se até à ruptura final. E não há ninguém que possa agora fazer uma enxertia e tomar conta de um corpo que não lhe pertence. Isso é um absurdo. Portanto, é necessário pensar que os espíritos agem sobre nós pelo pensamento. Agem sobre nós pelo pensamento. Dominam-nos pelo pensamento. Dizem, perguntou Kardec aos espíritos,
que vocês podem influenciar a nossa vida? E a resposta está clara na codificação. De ordinário, nós comandamos a vossa vida. Normalmente, nós comandamos a vossa vida. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a força do pensamento nos domina. A força do pensamento nos domina. Hoje uma notícia sobre um assassinato, sobre o desaparecimento de umas pessoas, uma família, etc., que regressaram há um mês do Brasil. Dava conta a mãe do desaparecido. Era uma obsessão. Ele tinha uma obsessão pela mulher. O que é o amor? O que é o ódio? O que é todo esse sentimento negativo, mas também o pensamento positivo, senão um ato de projeção mental, um ato de projeção do pensamento. Quando eu digo a uma pessoa, eu amo-te, eu gosto de ti, eu assim, eu assado, eu estou a pensar e a dizer aquilo que eu estou a sentir, ou aquilo que eu sinto, que às vezes não é nada verdade, às vezes é tudo mentira, porque é só um faz de conta, não é? É a hipocrisia dos homens a comandar a história. Quer dizer, a gente diz coisas, às vezes, para atingir determinados objetivos, que não têm um fundo qualquer de verdade. E há muita gente até que acredita na sua ingenuidade. Ah, sim, senhora, uma pessoa não sei quantos, é muito bonita. E a pessoa sai dali do pé e vai divertir-se com outras coisas e tal. Porque é a hipocrisia dos homens. Ah, mas quem são os hipócritas? Bom, todos nós temos um pouco de hipocrisia em nós. É escusado estar agora a apontar aqueles, a apontar os outros, é escusado. E nós ainda não evoluímos o suficiente em termos espirituais para nos libertarmos dessas questões que nos preenchem por dentro. Não há ninguém que não pense. É escusado. Todos nós pensamos. Agora, que tipo de pensamentos é que nós alimentamos? Que tipo de pensamento nós emitimos? E, naturalmente, se nós emitimos, se nós temos pensamentos, que tipo de pensamentos os outros emitem sobre nós, os outros projetam sobre nós. São estas questões que têm a ver com a trave e o argueiro. Tem a ver com a trave e o argueiro. Não julgues para não ser julgado. Cada vez que nós pensamos que fez este erro, fez este crime, cometeu isto, fez aquele outro, nós estamos a inventar coisas que podem não ser verdade. Foi libertado um homem há pouco, meia dúzia de dias, passou 30 anos na prisão, condenado à morte por um crime que não cometeu. Imaginem, 30 anos, com investigações policiais, com grandes, pessoas metidas no assunto, que provaram em tribunal que era culpado, 30 anos depois é inocente. Mas nós temos sempre a tendência para condenar de qualquer forma. Nós vemos uma pessoa na rua com outra, ali há causa, ali há coisa. Mas que coisa é que há ali? Que coisa é que há ali? Há uma crónica muito interessante, ele que é de Humberto Campos, o irmão X, e conta que havia um casal extraordinariamente amigo, muito ligado, muito unido, muito feliz. E então, essas coisas acontecem às vezes. Então, um dia, alguém viu entrar na casa da esposa, que não estava a trabalhar, ou que não trabalhava. Viu entrar um homem em casa. Ao chegar ao trabalho, falou com o marido. Sabes que a tua mulher está em casa com um homem. Ah, não pense nisso. Ah, está que eu vim entrar. Está que eu vim entrar. E ele pergunta assim, mas o que é que a pessoa tem a ver? O que é que a pessoa tem a ver com a vida dos outros? O que é que tem a ver com a vida dos outros? Aquela notícia falaciosa, criminosa, é claro que encontrou alguma guarida, porque o homem pensou, será, não será, será, não será, será, não será? E a certa altura disse, não há nada como ir ver. E foi. Já ia meio obsidiado. Imaginem, a ação mental dos espíritos. É mesmo, não é nada. É mesmo, não é nada. Sempre a luta entre o bem e o mal. Sempre a luta entre a ajuda e a perseguição. Ou a vingança. Pode ser, não pode ser, pode ser, não pode ser. Ele tinha uma confiança ilimitada na mulher, só que entrou em casa pela calada e quando chegou ao quarto de dormir, viu um homem ajoelhado no chão e a mulher sentada na cama. Ficou louco e matou os dois. Quando foi reparar quem era o sogro. Apenas a mulher tinha chamado o pai para ajudar a mudar uma ficha qualquer de elétrica. Vejam
como é que estas coisas podem acontecer? Porque as pessoas se metem na vida onde não devem. Se põem a adivinhar, se põem a julgar, quando não devem julgar. 2000 anos Jesus falou, não julgues, para não ser julgado. Mas o que é que a gente tem a ver com as análises que faz? A gente não sabe. A gente não conhece, a gente não convive. Porque é que havemos de pensar no que os outros poderiam fazer? Normalmente é, se eu estivesse no lugar fazia, então ele fez. Então ela fez. E são estas coisas que não acontecem só na casa espírita, porque é necessário perceber que a casa espírita é alimentada, é movimentada, funciona com gente normal. Aqui há uns anos atrás, eu ainda era jovem, eu ouvia dizer muito mal dos sacerdotes, mas muito mal, porque fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro. Há pessoas que dizem assim, vê que fazem, que agora está-se a descobrir, essa coisa da pedofilia. A pedofilia é em toda a parte. E há uma coisa que nós não podemos deixar de constatar e até de admirar. É porque a própria Igreja deu visibilidade a essa questão. E muitas centenas de religiosos foram expulsos por causa dessa situação. Agora, que outras organizações tomaram essa iniciativa? Quando nós sabemos que há países árabes onde há prostíbulos de crianças, onde há casas onde as crianças são obrigadas a prostituir-se e são visitadas por gente crescida, gente adulta. Mas é evidente que a imagem é atacar, é toda uma hipocrisia que se faz generalizada. Mas é verdade que nós precisamos de reconhecer que não estamos ainda numa posição de poder isentar a humanidade destes crimes, desta baixeza moral. Não estamos ainda. E porquê é que não estamos ainda? Porque nós perdemos o interesse de Deus. Nós não estamos a analisar as coisas com toda esta profundidade. Normalmente criticamos os outros, mas não olhamos para nós próprios. Embora, enfim, em gíria popular, quando a gente aponta um dedo, 3 ficam para nós, como dizem, não é? 3 apontam para nós e um para o outro. Mas nós temos sempre a predisposição para apontar nos outros, para descobrir nos outros os erros que muitas vezes são os nossos próprios erros. A maior parte dos casos de pedofilia dá-se na família. E é ponto assente, não vamos agora cá inventar. A maior parte dos casos de pedofilia passam-se nas famílias, entre irmãos e muitas vezes entre pais e filhos. É uma hipocrisia, mas está certo, não vamos apontar. Não temos nada que apontar. Descobrir? Muito bem. Aqui há uns anos alguém me dizia assim, mas como é que é? Eu sou agente de segurança. Eu vou multar ou não vou multar? O que é que acha? Eu não acho assim grande coisa. Eu acho que no desempenho das suas funções, se encontrar a falta, pode aconselhar, pode enfim, ter ali um ato de prevenção, ou pode multar, é a sua função. Encontrou o erro, multa. O que está errado é ir à procura da falta, que nós vemos muitas vezes, não é? Eu, uma ocasião, presenciei uma coisa que foi comigo e tive que intervir, que era uma coisa curiosa. Havia um agente que estava a multar um carro lá metido num gavete qualquer, que não perturbava nada, nem sequer prejudicava ninguém. E alguém me disse assim, está a ver, na altura ainda era muito jovem, no militar, está a ver também aqui a multar? E eu disse, pois gente, desculpe lá, o senhor está a multar aqui este carro que não prejudica ninguém, mas estão ali 10 tratores estacionados na rua principal, que é proibido. Ali estão 10 tratores estacionados, que é proibido os tratores estarem estacionados. Porquê é que não multa? Há ali não sei quantos carros de instrução e tal que não podem estar lá estacionados. Porquê é que não multa? Ora, isto é que é grave. O indivíduo procurar a falta, encontra, pois é evidente, está no cumprimento da sua missão. Se não cumprir a sua missão, erra, falha no compromisso que assume. Mas nós temos sempre a inclinação para ir à procura da falta, para ir à procura do que é que eu ia acusar o outro. E Jesus foi claro ao aconselhar. É claro que quando nós estamos numa casa, não é da casa espírita, porque há 160 anos atrás não havia casas espíritas. E estas questões passavam-se no seio das igrejas. Quantos protestaram contra a Igreja de Roma? Quantos? Neste momento,
estão catalogados mais de 100 religiões protestantes. Protestaram os luteranos, depois o Martinho Lutero, depois protestaram uns contra o Martinho Lutero, depois protestaram outros contra aqueles que tinham protestado, e hoje há não sei quantas equipas, não sei quantos grupos de protesto. E isso é porquê? Porque a doutrina que Jesus deixou foi alterada pelos homens, foi interpretada ao sabor das suas conveniências, não foi, de forma alguma, trazida pelo mundo espiritual para dizer assim, olha, isto não há certo, isto está errado. Porque temos o livre-arbítrio de pegar naquilo que Jesus deixou, estudar, refletir, raciocinar, mas não foi o que aconteceu. E porquê é que não aconteceu? Há sempre essa... Às vezes nós nos preocupamos muito com isso. Porquê é que o cristianismo entrou em queda? Mas entrou em queda abrupta. Porquê? Porque durante 300 anos Roma quis destruir os cristãos. De uma forma subreptícia, começou pela acusação do incêndio de Roma aos cristãos. Coitados, eles não tinham onde cair mortos, diga-se. Mas começou por essa acusação gravíssima. E a partir daí foi ver se destruíam, embora fossem, digamos assim, os bodes expiatórios de muita corrupção, mas com certeza que foram perseguidos, até chegarem à conclusão que por cada cristão que matavam, 12 se convertiam. Era de tal maneira o testemunho nas arenas, era de tal maneira chocante, que aquela turba que estava naquelas bancadas, daqueles circos, não é? Uns aplaudiam, gritavam, mas muitos choravam. Alguns, para não se notar interiormente, e arrependiam-se e mudavam. Quando Roma... Bom, havia 14, grosso modo, igrejas. 14 igrejas no século II. Havia 14 igrejas ditas cristãs, embora se chamassem dos seguidores do Homem do Caminho, mas havia 14. O primeiro consistório que houve para elaborarem umas normas para dirigir as igrejas primitivas teve 14 dirigentes religiosos. Hoje dizem que eram 14 cardeais. Não havia cardeais, não havia bispos, não havia padres, não havia sacerdotes. Eram 14 dirigentes. Alguns que eram descendentes das escolhas feitas por Paulo nas igrejas que criou. Pois bem, quando chegaram ao século IV, estamos a falar de 335, depois daquele episódio com este sinal vencerás, não é? De Constantino. Quando chegaram ao século IV não havia forma de matar mais cristãos, porque cada vez eram como mais formigas, cada vez que se matava uma dúzia, 100 se convertiam. Então era uma catadupa de adesões, uma catadupa de conversões. E então houve, provavelmente, no meu entendimento, houve algum aproveitamento. Se não podes nada contra eles, junta-te a eles. E o que aconteceu é que daquela dúzia e meia de igrejas que haveria, porque andava tudo a fugir, andavam perseguidos, ninguém se mostrava. Daquelas igrejas primitivas resultaram centenas, milhares de igrejas. Porque os romanos, perseguidores, adoradores das estátuas dos reis da mitologia antiga, se converteram de um dia para o outro por decreto. Constantino determinou que, a partir daquela altura, Roma tinha só uma religião oficial, a religião cristã. E no dia seguinte tudo era cristão. Tudo era cristão. E os cristãos mesmo sinceros, os cristãos humildes, os cristãos que morriam nas arenas, aqueles que se candidatavam a morrer nas arenas, bem entendido, porque os morreu nas arenas e ponto final, esses ficaram como que em segundo plano. Quem passou a dominar o cristianismo eram os convertidos do materialismo, eram os convertidos de Roma, que passaram a dominar a seu belo prazer e alteraram tudo, e modificaram tudo. Modificaram toda a estrutura doutrinária, alteraram todo o sentido dos evangelhos, todo o sentido das lições de Jesus, porque os evangelhos eram a boa nova, a notícia, eram os ensinamentos que Jesus tinha deixado. E, portanto, foi tudo deturpado, foi tudo alterado. Deixou de haver uma religião, entre aspas, de humildade, de sinceridade, de perdão, de tolerância, de sacrifício, para passar a ser uma religião de grande poder, de púrpura, de grandes vestes, que depois da queda do Império Romano do Ocidente, em 453, mas terá sido em 476, com a invasão dos bárbaros,
quando fugiram todos para o Oriente e fundaram a cidade de Constantino, ou Constantinopla, então aí passou a ser muito mais faustosa a Igreja. Passaram os dirigentes a viverem no Fausto, naqueles dourados todos que ainda hoje nós conhecemos das religiões ortodoxas. Passaram a viver na riqueza, digamos assim, naquela opulência. Mas foram as igrejas, foram os homens. Não a Igreja em sentido global do termo, mas os responsáveis religiosos, os que mandavam, os que dirigiam, os que compravam a fidelidade dos seus servos, dos seus servidores. Isso foi feito por quem? Por nós os homens, que não aprendemos muito ao longo dos séculos, que nos fomos de vida em vida aproveitando disso que a gente criou, dessa forma de viver. Mas é evidente que Jesus havia dito que chegaria o dia do testemunho, chegaria o dia, não é do juízo final, chegaria o dia em que esta situação de imoralidade havia de dar uma volta. Quando Hitler, já antes o Bismarck e outras coisas tentaram o mesmo, o Napoleão tinha tentado o mesmo, quando o Hitler pensou em dominar o mundo, né, parecia uma repetição daquilo que os portugueses fizeram no século XV, século XVI, que era, através dos descobrimentos, dominar o mundo. E nós fomos para o mundo fora, pusemos pontinhos para aqui adiante, mas depois não tínhamos pessoal para digamos assim, guarnecer as feitorias, guarnecer aqueles postos de contacto. E nós então passámos à beira-mar, deixámos lá uma meia dúzia de pessoas e dominamos o mundo. Só que quando chegou ao final do século XIX, e os ingleses, sempre espertos como eram, talvez ficam espertos em determinadas situações, mas acharam por bem perguntar-nos se aquelas terras da África eram nossas, como é que a gente as ocupava. E nós ficamos apardalados, até que fizemos um grande grito, às armas, vamos a eles e não sei o quê. Mas, de facto, de uma costa à outra, da costa de Angola à costa de Moçambique, era um vazio. Era a floresta, era a água, eram os rios. E nós não tínhamos forma de ocupar desses lugares. Então o Hitler pensou a mesma coisa, não é? Com uns séculos de diferença. E vai daí e diz assim, bom, então eu vou tomar conta desta conversa. Aliás, é curioso porque ele tinha visitado o Museu de Viena, na Áustria, e tinha visto lá um objeto significativo. Chamava-se em museu a Lança de Longinos. A Lança de Longinos será, em teoria, não há provas evidentes, a lança que o centurião, quando Jesus estava na cruz, espetou de lado para lhe antecipar a morte, porque a morte era horrorosa, a morte na cruz era horrorosa. Então o centurião, que já tinha pedido para se libertar, para o servo ficar curado, não é? O centurião deu vinagre, as pessoas dizem, vinagre, coisa horrível. O vinagre matava a sede, a água não matava. Então, essa lança dita de Longinos, chamar-se-ia o tal centurião, foi encontrada pelo Hitler numa visita que ele fez depois da Primeira Guerra Mundial ao Museu de Viena. Quando a Alemanha invadiu a Áustria, a primeira coisa que determinou o Hitler foi que lhe fosse apanhada a lança de Longinos, porque ele acreditava, ele era da suástica, a religião da suástica, era uma religião mais ou menos iniciática, falavam com os espíritos, faziam reuniões mediúnicas. Então ele achava que quem detivesse a lança de Longinos tinha o poder no mundo. E vai daí, primeira missão, apanhar a lança, e agora vamos a isto, toca de avançar pela Europa fora, para leste, para oeste, para sul, para norte. Esqueceu-se que depois não tinha forma, não tinha gente, não tinha exército, não tinha forças armadas para dominar o terreno, para estar no terreno a ocupar. Porque para se ter poder é preciso ocupar. Não adianta nada pelo ar atacar, até à bomba, não sei o quê, porque depois não ocupa o terreno, nunca ganha. Bom, perdeu a guerra, não é? Como nós sabemos. Mas quem manda na Europa é a Alemanha. Porque é a forma de fazer a guerra por outros meios. Isto é, pelos meios económicos. Portanto, estrangula qualquer país, não é preciso andar com... porque a China, dizia-se quando eu era miúdo, agora já não sei, não tenho acompanhado esta atualização de conhecimentos, mas quando era miúdo era o perigo amarelo. Eles vão invadir com milhares de milhões de homens em armas. E então, pronto, vinham por aí adiante, por aí fora e tal e coisa. Afinal, desilusão, não vieram. Não vieram. E vai daí, a gente pensou, bom, estamos todos contentes, satisfeitos que eles não vieram, mas o que é verdade é que economicamente vieram e dominam
a parte ocidental. Então são estas questões que a gente tem que ser chamado para refletir. Para refletir. O que acontece, como foi dito há pouco neste livro, acontece no dia-a-dia nas nossas casas, nas nossas famílias. Quantas invejas, quantas críticas, quanto mal-estar na família, por causa do pensamento, por causa dos sentimentos. Porque os sentimentos saem pela boca, mas saem pelo pensamento, porque vêm do coração. Falou Jesus. Porque vem do coração. A intenção com que as coisas são ditas ferem. Embora haja pessoas que não consideram esse ferir como facas de gumes cravados, tantas vezes na família e nos amigos. Mas não consideram isso. Porque ferir mesmo é mesmo ali, tiro facada ali. Ora, é necessário perceber, é na sociedade em geral, todo este ensinamento de que aconteceu na Casa Espírita pode ser para nós próprios, para a nossa vida diária, no trabalho, no emprego. Mas o patrão paga mal, eu não vou trabalhar. O problema é sempre o mesmo. Não vou trabalhar, o patrão fecha a loja, e agora? Mas eu ganho pouco. Mas posso deixar de ganhar o pouco e passar a ganhar nada. Mas ele vai pagar por isso. Aqueles que hoje nos revoltamos por causa disso, estamos a pagar. Fizemos o mesmo, como fizeres, acharás. Fizemos o mesmo, foi Jesus que ensinou. Então é necessário tomar nota do ensinamento que pode trazer-nos para nós. É claro que quem trabalha na Casa Espírita, quem está integrado neste trabalho, é um ser humano como os outros, sujeito a picardias, sujeito a tentações, sujeito a pensamentos negativos, mais do que qualquer dos outros. Porque aqueles que ficamos na Casa Espírita, normalmente, somos as pessoas que mais precisamos de ajuda. Porque aqueles que ficam assim mais ou menos, já estou mais melhorzinho, vão de férias. Passado um tempo, vem outra vez mal, porque as férias não sei quê, porque agora tal, descobrem que afinal foram para a França, para a Suíça, para a Inglaterra, para não sei onde, inventam umas desculpas, porque espiritualmente a perturbação não passa assim, não. A perturbação não passa por um passo de mágica e de não sei o quê, passa com a nossa modificação interior, com a nossa transformação, com nós seguirmos os conselhos que Jesus deixou. Então vamos meditar e vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Lembramos a técnica, que não há som dos nossos compositores. Uma lembrança também que queríamos deixar é que o curso que está a decorrer para os trabalhadores da associação e que decorre às segundas-feiras de 15 em 15 dias, já não há lugares para tanta gente. Portanto, só para chamar a atenção que não devem inscrever-se mais. Eu vou retirar dali a folha. É natural que este curso que se volte a repetir para os trabalhadores, mas para já não cabem lá todos. Página 35. Já aí vem.
é o momento de lembrarmos aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem ao nosso lado, amigos, familiares, mesmo inimigos. Aqueles que têm corpo, Senhor, mas também muitos daqueles que já não tendo corpo continuam perto de nós, influenciando-nos, trazendo-nos muitas das vezes dificuldades que não compreendemos. Vamos lembrar-nos nesta oração, pedindo aos bons amigos, aos espíritos nobres, que recolham neste ambiente as nossas boas vibrações, as nossas intenções e os ajudarmos, lembrando-os. É uma forma de nos dirigirmos a eles, que o nosso coração possa expandir-se, lembrando-os dessa forma sublime, em termos de oração, colocando a nossa mente de forma a que eles a entendam e sugerindo-lhes também que onde estiverem possam pedir, possam orar. O sofrimento campeia, Senhor. Cada vez se multiplicam mais as dificuldades no dia a dia, nas famílias, nas cidades, nas aldeias, nos países, Senhor, onde a guerra continua, pleno século XXI, como que há séculos se repetissem os mesmos atos, as mesmas ações. Para todos, nos disponibilizamos aqui, dando um pouco de nós, um pouco da nossa energia, da nossa paz. Nesse sentido, sabemos que os bons amigos recolherão aquela energia, aquela boa disposição, aquela intenção que esteja dentro de nós e que seja mais visível. Por isso, leva-nos, Senhor. Sabemos que a nossa oferta é pouca, pequena, mas saberás multiplicá-la. Que o nosso desejo é que todos esses irmãos possam, o mais breve possível, ter um pouco de melhor vida, de melhor pensamento, mais resignação e um pouco de consolo, Senhor.
a partir deste momento, desejamos aos nossos espectadores que nos acompanharam pela TV Espírita que continuem a ter uma boa noite